Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 2, cálculo algébrico, primeiro tópico, variáveis. Bom, vamos fazer a leitura da letra A aqui, né? Tá assim, ó. João é vendedor de celulares em uma loja. Ele recebe como salário R$ 1.400 fixos, mais R$ 20 pela venda de cada celular. Escreva uma expressão que representa o salário de João. Beleza? Bom, essa situação aqui do João, ela é muito comum para as pessoas que trabalham com vendas, tá? Normalmente quem trabalha com venda tem lá o seu salário composto por uma parte que é fixa, mais uma outra parte que é variável, que pode ter alteração, tá bom? Bom, e como que a gente faz aqui para montar, né, essa expressão que representa o salário do João? É bastante simples. Eu vou colocar aqui, ó, o salário, que no caso é o salário do João, né? Ele vai ser composto, ou seja, ele será igual a uma parte que é fixa, tá certo? Mais uma parte que é variável, ou seja, pode ter alteração, tá bom? Bom, aí a gente começa a substituir. E substituir o quê? Bom, eu substituo primeiro aqui a parte do salário que é fixa, tá certo? Porque tá dizendo aqui, ó, são R$ 1.400 fixos, ou seja, troca aqui, ó, fixo por 1.400, tá certo? Faz essa substituição aqui, tudo bem? E aí vamos agora para a parte variável, certo? Bom, a parte variável tá aqui, ó, mais R$ 20 pela venda de cada celular, ou seja, mais R$ 20, tá? Então, ó, coloco o 20 aqui, tudo bem? Pela venda de cada celular, ou seja, são 20 vezes a quantidade de celulares vendidos, tudo bem? E pronto, essa daqui, ó, é a expressão que representa o salário do João, tudo bem? Bom, é muito comum a gente não escrever algo tão grande como eu coloquei aqui, né? Coloquei, né, quantidade de celulares vendidos, tá certo? Normalmente o que a gente faz é substituir tudo isso daqui por uma letra, tá bom? E normalmente a letra que a gente utiliza é a letra X, tá? Se você quiser trocar por uma outra letra, fica à vontade, tá bom? Mas normalmente a gente usa a letra X, tá certo? Então no caso aqui o X, o que ele está representando? Ele está representando a quantidade de celulares vendidos pelo João, tá certo? E aí dessa forma aqui fica menorzinho, fica mais fácil de você escrever, tudo bem? Então, ó, a expressão final vai ficar essa daqui, ó, o salário é igual a 1.400 mais 20 vezes a quantidade de celulares vendidos, que volto a dizer, eu estou representando por essa letra X, que no caso é a minha variável aqui, tá certo? Ou seja, ela vai alterar conforme o valor de X que eu colocar aqui, tá bom? Só uma observação, é comum também, aqui ó, na parte que está escrito salário, a gente também trocar por uma outra letra. E normalmente a letra utilizada é a letra Y, tá? Volto a dizer, se quiser trocar, colocar uma outra letra, não tem problema. Se quiser colocar aqui B, C, D, não é um problema. Mas normalmente a gente utiliza a letra Y, tá bom? Então pode ser que você veja aí no seu livro, na sua apostila, algo parecido com isso daqui, ó. Y igual a 1.400 mais 20 vezes X, tá bom? Que aí no caso aqui do João está representando o salário dele. Beleza? Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Exemplo B. Bom, fazer a leitura, né? Tá assim, ó. João vendeu 30 celulares em um determinado mês. Qual foi o salário de João nesse mês? Bom, como que a gente faz para descobrir, né, qual que foi o salário do João nesse mês? Primeira coisa, a gente vai utilizar a expressão que a gente já descobriu lá na letra A, tá certo? Então a gente chegou à conclusão aqui, ó, o salário do João é igual a 1.400, que é a parte fixa, mais 20 vezes a quantidade de celulares vendidos, que a gente está representando pela letra X, que é a nossa variável aqui, tá certo? Bom, mas nesse caso, a gente sabe que foram 30 celulares vendidos. Então o que eu vou fazer? Para descobrir o salário, eu pego o 30 e substituo no lugar de X, tá? Então, ó, onde tem X aqui, ó, eu substituo por quanto? Por 30. Beleza? E aí é só fazer a conta, né? Ó, 20 vezes 30, isso dá 600, tá certo?
Aí você copia o 1.400 aqui, e aí depois é só juntar. 1.400 mais 600, isso dá quanto? Isso dá 2.000. Ou seja, nesse mês aqui, o João ganhou aí, né, o salário dele foi de R$2.000. Beleza? Letra C agora tá assim, ó. João vendeu 80 celulares no mês seguinte. Qual foi o salário de João nesse mês? E aí, né? Bom, a ideia é exatamente a mesma da letra B, tá certo? Só que ao invés de 30 celulares, aqui foram 80 celulares, tá certo? Então o que eu vou fazer? Bom, como eu já sei qual é a expressão, né, que a gente descobriu aí na letra A, eu substituo aqui o 80 no x, tá certo? Então, ó, sai fora aqui esse x e você coloca o 80 no lugar, tá bom? Então, ó, tchau x, coloca o 80 no lugar, tá? Substitui aqui. Tudo bem? Bom, aí novamente conta, né? Então você faz, ó, 20 vezes 80, isso dá 1.600. E aí copia aqui o 1.400. Tudo bem? E para fechar, junta, né? 1.400 mais 1.600, isso dá quanto? Isso dá R$3.000. Beleza? Então perceba, né? Conforme você vai variando aí a quantidade de celulares vendidos, você também muda aqui, você altera o salário final do João, tá certo? Por isso, mais uma vez falando, variável. Beleza? E a letra D para a gente fechar, tá assim, ó. João recebeu R$3.400 de salário em um determinado mês. Qual foi a quantidade de celulares vendidos por João nesse mês? E aí, hein? Como será que a gente faz para resolver, né? Bom, o primeiro passo é a gente utilizar mais uma vez a expressão que a gente descobriu aí na letra A. Tá bom? Então, ó, coloquei aqui, né? Salário igual a 1.400 mais 20 vezes x, certo? Só que nesse caso aqui, a pergunta não é o salário final, né? A pergunta é a quantidade de celulares vendidos e já foi passado o salário final, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, quando a gente pega a expressão, ao invés de substituir aqui o x por 3.400, que é o número que foi dado aqui, eu vou substituir o 3.400 no salário, tá bom? Porque no caso, o 3.400 representa o salário, tá? Então, ó, como 3.400 está representando esse salário, então troca aqui salário por 3.400. Tudo bem? E o restante, ó, copia igualzinho, tá certo? Bom, aí a gente cai numa equação do primeiro grau, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos resolver então. Ó, primeira coisa que eu vou fazer é pegar o 1.400, tá positivo, vai para o outro lado, fica negativo, tá bom? Ah, só lembrando, quando a gente fala tá positivo, passa para o outro lado, fica negativo, lembra que é a operação inversa, tá? A inversa da conta de mais é a conta de menos, a inversa da conta de menos é a conta de mais, tá bom? Então, ó, tá mais aqui, vai para o outro lado, fica menos, tá certo? Aí você faz, né? 3.400 menos 1.400, isso dá 2.000, tudo bem? Então, 2.000 é igual a 20 vezes x, certo? Aí só para facilitar, eu troquei aqui, tá? Joguei o 20x para a esquerda e o 2.000 para a direita. Beleza? Aí para terminar, né? O 20 está multiplicando, eu vou passar dividindo, tudo bem? Mais uma vez falando também, tá? Esse negócio de estar multiplicando, passa dividindo, o que a gente está fazendo na verdade é operação inversa, certo? Então, para fechar, a gente pega aqui o 20 que está multiplicando, passa dividindo e faz, né? 2.000 dividido por 20, isso é igual a 100. Beleza? Ou seja, qual foi a quantidade de celulares vendidos por João nesse mês? No caso, 100 celulares. Tudo bem? Bom, antes de fechar o vídeo, quero fazer aqui uma observação. Toda vez que você for resolver algum exercício parecido com esse, faça uma boa leitura, uma boa interpretação. E por que eu falo isso? Porque uma das coisas que costuma acontecer com os alunos é substituir no lugar errado, certo? Então, ó, aqui nas letras B e C, a gente substituiu aqui os valores no lugar do X, tá certo? Já na letra D, a gente não substituiu no lugar do X, a gente substituiu no lugar do salário, tá certo? E aí essa parte depende muito da sua interpretação. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!